por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar para mais uma aula sobre ditos populares do mercado financeiro e muita atualização de cenário econômico, porque a semana está agitada, hein, Kleber? Tem muita coisa acontecendo, tanto aqui em cenário local como em cenário global, hein? Muita coisa acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Vamos tentar passar aqui as principais aí, que os ouvintes, os investidores, as investidoras precisam ficar atentos aí do que vai acontecer e que deve realmente mexer com os investimentos, né, Rê? É verdade. Bom, vamos começar pelo cenário local. O mercado acompanha com muita atenção essa votação do projeto que dá autonomia ao Banco Central, prevista para essa terça-feira na Câmara dos Deputados, mais conhecida como hoje. E na proposta, o Bacen seria uma autarquia de natureza especial, sem ligação com nenhum ministério. Isso agrada o mercado, Kleber? Agrada bastante, porque na verdade já vem sendo discutido isso há aproximadamente 3 décadas, tá? Em que a gente vê assim, vários países tendo os seus bancos centrais já autônomos, né? Os Estados Unidos é um caso, né, que a gente pode colocar aí, e um caso de muito sucesso do ponto de vista de condução, de gestão de política monetária, apartado ali da questão diretamente do governo. Então, isso é colocado, o tema discutido, como eu falei, desde 1991, né? Teve um projeto que foi colocado na Câmara lá atrás, e aí ele foi agora aprovado no Senado em novembro do ano passado para ser tramitado pela Câmara, e agora deve acontecer essas discussões. Já começaram ontem, né? E pode ser que ela seja votada assim essa semana. Entre alguns pontos, né? O que a proposta define? Né, ela define que vai ter um mandato ali de 4 anos para o presidente e para os diretores do Banco Central, e que o mandato deles não vai coincidir com o mandato do presidente da República, o que também é muito importante. Ou seja, não vai ter aquela ligação direta, né? Tipo, então eu tive a definição de quem vai ser o governo federal, de quem vai liderar, né, o país, de quem vai ser o ministro da Economia, de quem que vão ser as pessoas que vão liderar as questões econômicas do país, junto com a equipe que vai fazer a presidência e a direção do Banco Central. Não, isso desvincula, pode ser, né? E isso dá exatamente mais transparência, mais isonomia, né? E a autonomia, como a própria palavra aí do projeto diz, para o banco poder tomar todas as suas decisões, né? Então, hoje, né, ele tem 9 diretores, um deles é o presidente da instituição, né, que são indicados pelo presidente da República, né, e os aspirantes aos cargos passam por uma, que a gente chama, né, até no mercado, em vários lugares, né, por uma sabatina e uma votação no Senado, né. Então, o projeto em discussão não altera a composição da diretoria, né, colegiada pelo Banco Central. Ela prevê que todos eles podem ser reconduzidos ao cargo, né, uma única vez por um período igual. Ou seja, você tem ali uma reeleição, né, você pode colocar mais uma vez as pessoas ali, né. Então, assim, o Banco Central, como todo mundo sabe, né, além de definição da taxa de juros, que é o mais comum que as pessoas estão acostumadas, né, eles que dão as diretrizes. E aí, já posso chamar o professor que está aqui para me ajudar? Claro. Professor, bom dia. Pede socorro aí. Bom dia, tudo bem, Kleber? Oi, bom, professor. tudo bem? Tudo bem. O professor que está só um pouquinho a mais de tempo no mercado que eu, mas conhece muito aí sobre política monetária. É isso, né, professor? Além de definição de taxa de juros, de política monetária, é ele que dá a condução daquilo que vai ser feito. Ele executa, né? Para o país, né? Exatamente, né? Exatamente, né? Ele faz muita execução, tem importância também na condução da política cambial, né? Tem toda uma parte importante também sobre fiscalização do mercado financeiro. Então, o Banco Central, sem dúvida, é uma instituição extremamente importante e obviamente, a questão de dependência está muito ligada a não haver menos ingerência, eventualmente, política sobre as decisões, e também a divisão
do mandato estar no meio de um mandato presidencial é extremamente importante também, para evitar também alguma mudança muito brusca em termos de política, né, e também para reduzir esses ruídos ou interferências de decisões políticas dentro da condução. Isso faz com que, de fato, a condução do Banco Central possa ser muito mais técnica, baseada naquilo que é necessário ser feito em termos econômicos, né, como controlar a inflação e, de alguma forma, trabalhar também para criar as condições de crescimento, né, além de manter o sistema financeiro muito robusto, que também é uma condição necessária para o crescimento, para o desenvolvimento do país. Esse ponto que o professor colocou é muito legal e a gente viveu recentemente, né, professor, que foi quando, na pandemia, ali o Banco Central acabou, né, injetando mais liquidez nos mercados, autorizando o aumento de capital dos bancos, né, como forma para exatamente evitar uma recessão mais forte, né, e um aumento, inclusive, do desemprego, né, anunciando liberação de recursos para os bancos emprestarem, ou seja, tem toda essa dinâmica também de ajuda à economia para o país não parar, né? Perfeito. Então, e isso é interessante mesmo que você coloca, porque a gente vê momentos onde uma dessas funções do Banco Central ligadas a manter a solidez do sistema parece que é mais importante do que a outra, que é manter a estabilidade econômica, a estabilidade da moeda, e claramente no início do processo da pandemia os bancos centrais se preocuparam demais com manter os sistemas financeiros sólidos, estáveis, líquidos, né? Porque se juntasse à crise, uma crise bancária, a questão poderia ser, inclusive, muito, muito mais complexa, né? Então, em determinados momentos é urgente o Banco Central agir rápido, agir de uma forma forte, até para manter a solidez do sistema, né? E a outra é toda essa parte aí ligada à economia, ao câmbio, à manutenção da inflação, tudo isso que também é extremamente importante, né? Muito bem, gente, muito bom. Bom, e o presidente do Banco Central vai falar hoje, né, Rê? Vamos ver se ele solta alguma coisa, se ele dá alguma informação a mais, né? O mercado está esperando por isso também. Sim, e a votação está prevista para hoje, mas pode ser adiada, né, gente? Tudo pode acontecer tratando-se de propostas a serem votadas no Congresso. Então, tem uma previsão. Pode ser que isso não se confirme, mas a gente vai acompanhando por aqui também. E perfeito. Saiu IPCA de janeiro, né, Kleber? Saiu IPCA de janeiro. Saiu como? E veio aí abaixo do que o mercado esperava, o que num primeiro momento é positivo, né? Dá um alívio ali para principalmente toda a pressão que a gente vinha passando inflacionária nos últimos meses, né? A gente viu ali, por exemplo, no mês de dezembro, uma pressão muito forte, né? Com o IPCA puxando ali 1,35%. E ele veio em janeiro quase no piso das expectativas, né? A gente tinha ali os analistas prevendo entre 0,24 e 0,52 e ela veio com 0,25, então ficou bem perto da mínima ali das projeções, finalizando os últimos 12 meses com 4,56, também ficando abaixo da mediana para os 12 meses. E aí, isso saiu há pouco, né, agora do horário que a gente está gravando, saiu às 9 horas da manhã, divulgado pelo IBGE, e é um dado, Rê, que ela traz algumas informações importantes para o investidor agora. A primeira delas, por que isso aconteceu? O maior dos fatos que é colocado é pela redução ali da tarifação de energia da Enel, né? A Enel, a hora que saiu da bandeira vermelha 2 para a bandeira amarela, reduziu muito o custo diretamente na cesta ali do IPCA para que a gente tivesse essa diferença tão grande. E para o consumidor final ali, para o investidor, para as pessoas diretamente que estão olhando muito para o mercado, além do consumidor, perdão, para o investidor, ela pode fazer com que a análise de aumento de Selic já para o mês de março talvez não aconteça. Então os analistas começam a revisar se mediante esse resultado vai ser necessário que o Banco Central já faça o primeiro aumento da Selic previsto para 2021 já na próxima reunião de março. Então, isso que fica no radar, a gente vai acompanhar, vai destrinchar um pouco melhor depois, né, o resultado desse IPCA que acabou de sair, né, professor, e que vem pelo menos dar um conforto um pouco melhor até pela questão de preocupação que a gente tinha inflacionária pelas decisões que o Banco Central já vinha mostrando nas últimas atas e nos últimos comunicados, né?
Não, perfeito, isso. Agora tivemos divulgação da primeira prévia do IGPM também, né? Veio um pouco acima da... Verdade. Veio alta novamente, né? Quer dizer, 1,92, se não me engano, a leitura. Número forte, acima da primeira leitura do mês anterior. Isso também preocupa um pouco, né? Quer dizer, certamente esse número do IPCA aí alinhado com as expectativas mais baixas, digamos assim, né, com a ponta mais baixa das expectativas, alivia toda a questão, mas ainda tem uma preocupação grande aí, vinda aí principalmente dos preços do atacado, né, Kleber? 2,58 o IGPM. Esse não para disso, foi no mês de... Agora o último. A última leitura. Essa foi a última leitura de mês fechado, mas hoje, né, saiu a primeira prévia do mês de fevereiro, né? Ah, sim. 1,92. Isso, quer dizer, ele continua muito pressionado. E a grande preocupação desde o ano passado, né, professor, que os economistas têm, do quanto isso pode acabar sendo respingado, repassado aí, apesar dessa expressão ser feia, respingado, né, mas pode acabar passando para o IPCA e o consumidor final acabar sofrendo, né. Eu já vi uma expressão um pouco diferente que dizia assim, até que ponto os índices de preços vão engravidar dos preços do atacado, vocês já vão provocar um repasse de alguma forma no outro. Eu prefiro respingado, vou continuar com Mas é isso, Rê, a gente tem aí realmente um número que mexe com o mercado, ele pode pressionar o dólar, por exemplo, para o investidor, que pode acabar subindo, por enquanto o dólar futuro vem tendo essa reação, ele já está subindo no dólar futuro agora nesse momento, antes das 10 horas 0,50, né, 0,5%, quase batendo R$ 5,40 de novo, e pode pressionar também as curvas de juros, talvez de maneira um pouco mais positiva, mas vamos acompanhar ao longo do dia. Muito bem, antes da gente começar nossa aula, então, só gostaria de saber o que levou a altas recordes das bolsas norte-americanas nessa segunda-feira. Basicamente, o mesmo da semana passada, com um pouco mais de otimismo em relação ao valor da aprovação do pacote e até a velocidade dessa, né? Então, no final de semana, a Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro, reforçou que ela é muito a favor de que o pacote seja aprovado na medida que foi colocada desde o início de 1,9 trilhão de dólares. Então, isso já vem sendo reforçado por alguns outros também parlamentares que acreditam e entendem que isso é de extrema importância e necessidade para a retomada de atividade econômica norte-americana. E os analistas já colocam ali que o mínimo, então, que deve ser passado é algo perto de 1,5 trilhão de dólares, o que seria realmente uma grande vitória do governo, do ponto de vista, né, de conseguir aprovar ali muito próximo do que era a sua proposta inicial, e que seria um valor de injeção mais do que até o que era previsto necessário para que a economia consiga se recuperar durante esse período de início de vacinação, que ainda tem uma velocidade um pouco mais lenta do que o esperado, natural até, né, pelo tamanho da população norte-americana, dificuldade de logísticas e até mesmo demanda de insumos, né, para que você tenha a entrega necessária dentro daquilo que é esperado. Então o mercado está muito otimista em relação à aprovação. Isso saindo vai realmente ajudar bastante para que a economia retome a sua atividade, e o investidor já começa a esperar que ela vai dar o colchão necessário para que, quando esses recursos já estiverem sendo mais, vamos chamar assim, finalizados nesse último processo, você já tenha a atividade voltando, porque as pessoas estão imunizadas, o sistema de saúde já não está mais sobrecarregado, né, e as pessoas voltam às suas atividades com as empresas trabalhando normalmente. Então, esse que está sendo o grande motivo por enquanto, Rê. Boa, muito bom. Então, professor, volte para cá, porque a gente tem hoje a nossa última aula da série de ditos populares do mercado, e a única coisa que eu sei sobre este dito de hoje é que ele vale, professor, para o churrasqueiro, né? Nunca pegue a faca caindo. Eu sei que é um ponto de atenção para quem está ali pilotando a churrasqueira. Agora, o que isso tem a ver com o mercado?
Exato, né? Quer dizer, não sei, já caiu alguma vez uma faca quando você estava cortando no churrasco? Graças a Deus, não. Tentar pegar enquanto ela está no ar, né? Ela caindo pode dar um problema, aí você pode cortar a mão, se machucar. Que estrago, hein? Essa que é a ideia. Nossa Senhora, aí pode fazer um estrago grande, hein? Acho que a analogia é muito clara, muito direta, tem a ver com evitar comprar num momento em que o mercado está caindo de uma forma muito forte. Às vezes, pode até ser que você consiga pegar ali, né, a faca sem se machucar, né, pegar pelo cabo sem problema, mas a chance é remota, né? Então, é um alerta sobre isso. E aí acho que tem 2 pontos a destacar aqui. Um que é um ponto meio secundário, eu vou começar por ele, e o ponto principal. O ponto secundário, para mim, está ligado a que não é qualquer coisa que começa a cair de preço que vale a pena ser comprada. Não é esta a ideia. Existem coisas baratas que não são boas, né? Aqui tem que ter uma combinação entre haver um bom fundamento num ativo e o preço. São 2 coisas que têm que estar juntas. E provavelmente, se elas não estão necessariamente juntas, que seria uma oportunidade de compra muito boa, eu diria que o fundamento é até mais importante do que o preço. E aqui eu queria citar aqui uma frase do Warren Buffett, que diz que prefiro comprar uma ação de uma empresa fantástica por um preço ok, do que a ação de uma empresa ok por um preço fantástico. Né? Por quê? Porque no longo prazo uma empresa fantástica vai gerar valor, vai entregar aquilo que precisa e você vai participar disso de uma forma boa para você, né? Então, esse é o primeiro ponto, para mim é secundário, mas o ponto principal, certamente é o ponto principal, aliás, está ligado ao fato de que o mercado exagera no curto prazo, né? E só no longo prazo que vão aparecer esses fundamentos, né? Então existem movimentos de manada, existem movimentos de alguma forma até irracionais no mercado que provocam quedas muitas vezes exageradas, e a gente sabe que o pânico é terrível no mercado. Então, quando o mercado entra em pânico, de fato é possível que ele exagere. Não quer dizer, isso que tem que ficar bem claro, não é porque um ativo caiu forte que ele vai começar a recuperar logo. Aqui eu vou citar uma outra frase, né? Essa frase aqui, tem algumas dúvidas até sobre a origem, então não vou citar quem entendeu que é o autor, mas é o seguinte: o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Ou seja, imagina você comprando, aí começa a cair forte, aí você compra mais, continua caindo forte, e aí você compra mais. Veja, não é porque o movimento seja irracional que ele vai ser corrigido rapidamente. Então, repetindo a frase, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode permanecer solvente. Então, até isso é imprevisível. Algo importante, né? O professor, comentar algo? Fale. Eu não vou falar o nome dele, porque ele está na nossa equipe. Quando ele voltar no podcast, eu pergunto se ele quer falar que é ele ou não, tá? Mas tem alguém da nossa equipe que, quando começou a crise, falou assim, mas o professor vai lembrar quem é, falou: puxa, agora tô com a oportunidade, vou começar a comprar bolsa. Aí, quando ela começou a cair, ele comprou com 105 mil, 100 mil, 95, 90. Quando bateu 90, quando bateu abaixo de 90, eu falei: e aí, tá comprando ainda? Ele: acabou o dinheiro. E nisso, perdi tudo. Nisso não pegou a faca, cortou a mão, foi até 60 mil e começou, né, orar, não tinha o que fazer. Quando ele vendeu, se vendeu, porque se ele segurou até agora, deve estar contente, tá? Exato. Tem isso também, né? Mas é exatamente isso, né? Tipo, tá caindo, ótimo, mas assim, e aí, aonde vai parar, né? É bem isso. Fato. Isso remete um pouco existe essa estratégia, né, de comprar aos poucos. Essa conversa, eu cheguei a escrever um texto sobre isso, de ser um jeito inteligente de reduzir riscos, principalmente, né? Se a gente pensa que a bolsa tem um prêmio de risco, né, um prêmio de risco do mercado acionário, o grande risco que você tem talvez é de comprar no momento errado, e você reduz esse risco se você espalha as compras ao longo do tempo e também as vendas ao longo do tempo. Então o estudo apontava para uma redução impressionante do risco se eu fizesse uma estratégia de comprar aos poucos, tá?
Bom, mas dito isso, voltando à questão aqui dessa questão da irracionalidade do mercado, você sabe, eu sou professor, né? Tem até algumas pessoas que trabalham aqui com a gente, para quem eu dei aula, né? Tem o Thiago Giuliani, você conhece, ele foi meu aluno lá na Fundação Getúlio Vargas, e eu me lembro de que sempre, como trabalho de conclusão, da minha disciplina, eu pedia para fazer estudar alguma situação, eventualmente pessoas, gestores, né? Desde pessoas muito conhecidas, como por exemplo o Lúcio Sulberger, um grande gestor de fundos no Brasil, até, por exemplo, algumas figuras mais controversas, como Nagy Narras, por exemplo, né? E tentar ver que aprendizados se extrai de tudo isso. Eu me lembro que esse grupo do Thiago caiu e escolheu fazer um trabalho sobre o Lúcio Sulberger, e eles tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Falaram que estavam fazendo trabalho, eles foram conversar com ele, né? E aí saíram muitas frases, muitas coisas interessantes, e uma que eles contaram depois em sala de aula e que me marcou bastante. Ele dizia o seguinte: olha, tá certo que a manada nem sempre é racional, pelo contrário, né? Quer dizer, o conceito de manada vem da irracionalidade coletiva, né? Mas quem vai contra a manada muitas vezes morre pisoteado, tá? Então, essa é a ideia. Ou seja, às vezes, mesmo algum movimento que está parecendo irracional em determinado momento, pode provocar um problema sério se você se posicionar contra ele de uma forma muito violenta. Então, é importante estar atento a distorções de preço, sim, mas é importante ficar um tanto atento também ao momento de entrada e não se precipitar, exatamente para não tentar pegar essa faca caindo. Melhor ficar olhando e esperar a manada passar, Martim? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Outro jeito é tentar ir aos poucos. A estratégia de comprar aos poucos, que foi adotada, é uma estratégia que, no meu entender, é bastante interessante. Não como uma estratégia, esse que é meu ponto, não como uma estratégia necessária de ganhos, mas sim como uma estratégia de diluição de riscos no longo prazo. Mas aí tem que ser uma coisa até mais recorrente do que foi feito numa janela de tempo de um mês, sabe? Uma estratégia de compra ao longo do tempo. Aliás, a corretora aqui do Itaú permite uma compra, né, de ir comprando aos poucos, né? Todo dia que você recebe salário, né, uma vez por mês, você vai lá e vai comprando um determinado ativo, né, e isso ajuda sim a reduzir riscos. Tem um estudo mesmo, né, eu fiz em companhia com Juradir Macedo, numa época em que ele era consultor aqui do banco, e a gente fez um artigo nesse sentido, né, que mostrava que essa era uma estratégia boa para entrar no mercado de ações. Muito bom! Hoje a gente aprendeu o que mercado financeiro e churrasco tem em comum, hein, professor? Pois é, tá vendo? Tá vendo? De churrasco, aliás, você entende que você é gaúcha, né? E vou dizer para vocês, modéstia à parte, eu sou uma ótima churrasqueira. Olá, muito bom, parabéns, mesmo. Tô prometendo churrasco aqui para nossa equipe faz um tempão e a pandemia não deixa. Uma hora vai sair. Cada mês que passa, esse churrasco vai ter que aumentar, viu, Rê? Vai ter que vir uma pecinha a mais de carne, alguma coisa diferente ali. Pra compensar, né? Muito bom, gente. Deixa eu falar uma coisa. Tô pensando aí no próximo programa a gente discutir alguns pontos de alguns livros. O que vocês acham, hein? Acho bom. Qual é a sua ideia? Minha ideia é começar a discutir alguns pontos de um livro que ele é interessante, é um ensinamento. Não é basicamente a forma como a gente utiliza para os investimentos, mas acho que ensinamentos tem, que se chama um livro muito famoso, chama Os Axiomas de Zurique. Acho que tem diversos pontos para a gente debater, interpretar, o que eu entendo que funciona, que coisas que eu acho que combinam muito mais com estratégias de curtíssimo prazo, que acho que são perigosas, mas de qualquer jeito tem aprendizados grandes aqui para a gente debater a partir desse livro aí. Combinadíssimo, a gente volta depois do carnaval, né? Vocês vão ler o livro ou não? Temos 2 semanas para ler, Kleber. O livro é Ó o carnaval, ó o carnaval, ó roubando o programa pro carnaval aí. Viu? O professor já garantiu não é programa, lição de casa, Kleber. Verdade. Ok, professor, lição anotada aqui. Combinado. Temos um livro para ler em 2 semanas e
temos uma tarefa para o carnaval. Muito bom. Então tá bom. Maravilha. É isso aí, pessoal. Fechado, professor. Bom carnaval para você, inclusive. Igualmente para vocês, viu? Muito obrigada. Professor. Ótimo carnaval. Axiomas de Zurique também para os nossos ouvintes. E nossos ouvintes, quem quiser ler até lá, né? Enquanto a gente vai estar aqui gravando, a gente volta para conversar com eles, né, professor? Eu acho que independente de ter uma visão um pouco diferente daquilo que a gente entende que é o melhor para investimentos, eu acho que é um livro que vale a pena a leitura, tá? Certamente vale a pena a leitura. Eu diria que estaria entre os livros obrigatórios para quem quer se tornar um investidor, para quem quer ir aprendendo sobre isso, assim. Muito bom. Já está anotado aqui. A gente se vê então na próxima aula, professor. Maravilha. Até a próxima aula, então. Até. E Kleber, a gente se encontra no próximo episódio, nessa quarta-feira. Combinado, Rê. Até amanhã. Um grande abraço. Um beijo a todos os ouvintes. Amanhã a gente está de volta. Valeu, professor. Combinado. Gente, obrigada a todo mundo. Um grande abraço. Outro professor. E um abraço para quem nos acompanhou também nesse episódio, nessa aula. A gente se encontra no próximo. Fiquem bem, cuidem-se e sigam o Itaú Investimentos no Telegram. Não esqueçam. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.